Meu nome é Camila, tenho 28 anos e sempre procurei viver de forma simples, dedicada à minha família. Desde que me casei com Rafael, minha vida parecia perfeita. Ele era carinhoso, gentil e sempre me fazia sentir amada. Mas, como descobri mais tarde, nem tudo que reluz é ouro. Rafael vinha de uma família tradicional, e eu sabia que me adaptar aos costumes deles exigiria paciência e delicadeza. Nunca imaginei que a maior dificuldade não seria cultural ou de hábitos, mas algo que eu não podia mudar, a minha cor de pele. Rafael sempre me falava da irmã mais velha, Juliana. Ele dizia que ela era orgulhosa, cheia de opinião e muito apegada à aparência da família. Na primeira vez que a conheci, durante um jantar de formatura do Rafael, percebi que seu olhar não escondia nada. Juliana me analisava como se tentasse enxergar minha essência, de alguma forma, desaprovar tudo que via. Um arrepio percorreu minha espinha, e tentei me manter calma, sorrindo com educação, mas senti imediatamente que aquela relação não seria fácil. Nos primeiros meses de casamento, tentei sempre ser discreta. Queria mostrar que podia me encaixar, que minha presença não seria um problema. Mas Juliana parecia encontrar motivos para me criticar em cada gesto. No início, eram detalhes pequenos, minha maneira de me vestir, a forma de falar, até o jeito de rir. Mas aos poucos, os comentários começaram a tocar em algo que eu não podia mudar. Ela começou a mencionar minha cor de pele de forma velada, insinuando que eu não combinava com a família. Um almoço de família foi o ponto mais doloroso. Juliana, em tom alto, para que todos ouvissem, disse: Camila, você sabe que não combina nada aqui, né? Até sua cor é diferente da nossa. Senti meu coração disparar, a garganta apertar e o mundo girar ao meu redor. Todos na mesa ficaram constrangidos. Rafael tentou intervir, mas Juliana continuou, ignorando qualquer tentativa de amenizar a situação. Não estou dizendo que você não seja aceitável, mas é impossível não notar que você se destaca, de uma forma que incomoda. Naquele momento, senti uma mistura de vergonha, raiva e tristeza. Nunca imaginei que alguém pudesse me tratar assim dentro da própria família do meu marido. Mantive o sorriso, tentando engolir o nó na garganta, mas cada palavra dela era como uma lâmina invisível perfurando meu peito. Depois daquele dia, os encontros familiares se tornaram pesadelos. Juliana parecia ter prazer em humilhar-me em pequenos detalhes, sempre na frente de outros parentes. Comentava sobre minhas roupas, meus cabelos, minhas mãos, sempre destacando que eu era diferente. Rafael tentava manter a neutralidade, mas eu via a tensão em seus olhos, o desconforto que sentia entre a esposa e a irmã. Comecei a evitar visitas, inventando compromissos ou dizendo que estava cansada. Mas quando estávamos todos juntos, a humilhação era inevitável. Juliana não perdia nenhuma oportunidade de provocar, e eu, que sempre tentei ser paciente, sentia meu coração apertar toda vez que seu olhar se fixava em mim. Certa vez, durante um aniversário de Rafael, Juliana se aproximou sorrateiramente enquanto eu servia os convidados. Sussurrou em meu ouvido com aquela voz carregada de desprezo: Você não se sente fora de lugar aqui? Todo mundo percebe que você é diferente. Queria responder, queria gritar, mas engoli cada palavra. Sabia que qualquer reação minha seria usada contra mim, e isso só aumentava minha frustração. As noites se tornaram longas e silenciosas. Revivia cada comentário, cada gesto de Juliana, cada olhar de reprovação. Comecei a duvidar de mim mesma, da minha autoestima. Eu sempre me orgulhei de quem era, mas sentir-me rejeitada dentro da própria família do marido era devastador. Lembro-me de uma tarde em que Rafael e eu estávamos arrumando a casa juntos. Ele percebeu meu semblante triste e perguntou: Camila, está tudo bem? Você anda tão quieta. Senti vontade de chorar, mas apenas balancei a cabeça. Não queria expor minha fragilidade. Sabia que precisava enfrentar aquela situação com firmeza, mesmo que doía. Um dia, durante uma visita inesperada à casa de Rafael, Juliana iniciou mais uma provocação diante de uma amiga de Rafael. Senti que iria desmoronar. Mas antes que pudesse reagir, Rafael se levantou, olhou firme para a irmã e disse: Chega, Juliana. Isso não é justo.
O silêncio tomou conta da sala. Juliana parecia surpresa, e eu olhei para Rafael, sem acreditar no que estava ouvindo. Ele se aproximou, pegou minha mão e disse: Camila é minha esposa. Quem ela é, sua cor, sua essência, isso me faz amá-la ainda mais. Naquele momento, senti uma mistura de alívio, gratidão e esperança. Finalmente, alguém que deveria estar ao meu lado reconheceu meu valor. Mas o que aconteceu em seguida seria algo que mudaria tudo, e faria Juliana se arrepender de cada palavra cruel. Depois daquele dia em que Rafael finalmente me defendeu, pensei que talvez as coisas pudessem melhorar. Mas logo percebi que Juliana não se daria por vencida tão facilmente. Seu desprezo agora parecia mais calculado, uma forma de me testar e de tentar minar a confiança que Rafael demonstrara em mim. Eu sentia que cada visita à casa de seus pais seria um desafio, um campo minado em que eu precisava andar com cuidado, mas também sem me rebaixar. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina normal, mas a tensão pairava sobre mim. Cada mensagem de Rafael, cada ligação de família, me lembrava de que a situação não estava resolvida. Comecei a escrever em meu diário, tentando colocar para fora toda a raiva, tristeza e frustração que sentia. Escrever me ajudava a organizar meus pensamentos e a entender que, embora Juliana tentasse me derrubar, eu tinha minha própria força. Certa tarde, fomos convidados para um almoço em família, e eu já estava preparada para enfrentar as provocações de Juliana. Assim que entramos na sala, senti aquele olhar crítico novamente, como se pesasse sobre cada movimento meu. Juliana começou a fazer comentários sutis sobre meu cabelo, minhas roupas e até sobre o jeito como servia os pratos. Cada palavra era como um golpe, mas eu mantinha o sorriso, respirando fundo e lembrando das palavras de Rafael. Isso me faz amá-la ainda mais. Durante o almoço, algo inesperado aconteceu. Rafael percebeu que Juliana planejava constranger-me diante de todos e, com firmeza, interrompeu. Juliana, pare com isso. Não é justo com ninguém. Ela me lançou um olhar de raiva contida, mas não se atreveu a continuar. A tensão era palpável, e todos na sala se mantiveram em silêncio. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha, que tinha alguém realmente do meu lado. Rafael segurou minha mão sob a mesa, e eu senti uma onda de conforto invadir meu corpo, mas também uma ansiedade silenciosa. O que viria depois? Naquela tarde, após o almoço, Rafael me chamou para conversar no jardim. Ele estava sério, mas havia um brilho de determinação nos olhos. Camila, você precisa saber de algo, disse ele. Não quero que seja surpresa, mas acho que chegou a hora de contar tudo sobre minha família, sobre o que realmente eles pensam, sobre quem você realmente é para mim. Meu coração disparou. Havia uma mistura de medo e curiosidade. Sentia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar a dinâmica da nossa relação e da família dele para sempre. Rafael me contou histórias que eu jamais imaginaria. Revelou detalhes sobre a infância de Juliana, sobre como ela sempre precisou ser a perfeita aos olhos dos pais, e como qualquer pessoa diferente era alvo de suas críticas. Mas o mais impactante foi quando ele falou sobre mim, sobre o quanto sempre me admirou, não apenas por minha aparência, mas pela minha força, minha sensibilidade e a forma como enfrentava desafios sem perder a dignidade. Eu ouvi cada palavra, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Pela primeira vez, senti que não era apenas a esposa dele, mas alguém verdadeiramente valorizada, alguém que ele escolhera defender acima de tudo. A humilhação de Juliana, que antes me paralisava, agora parecia impotente diante da revelação do amor e respeito de Rafael. Nos dias seguintes, notei uma mudança sutil, mas perceptível, no comportamento de Juliana. Ela ainda tentava me provocar, mas a presença firme de Rafael ao meu lado tornava cada ataque menos eficaz. Eu sentia uma força crescendo dentro de mim, uma confiança que antes Juliana parecia querer destruir. Comecei a me sentir mais segura, mais presente, e mesmo que ela continuasse a me desafiar, sabia que não podia me afetar da mesma maneira. Então veio o dia do aniversário de casamento. Rafael e eu decidimos fazer uma celebração íntima, mas seus pais insistiram em participar. Juliana parecia pronta para começar uma nova rodada de provocações.
Porém, quando entramos na sala, Rafael se adiantou e disse, em tom firme e elevado, para todos ouvirem: Camila é minha esposa. Quem ela é, como ela é, isso é o que importa. Quem não consegue ver valor nela, está fora do nosso convívio. O silêncio foi absoluto. Juliana ficou pálida, e eu senti um orgulho silencioso invadir meu coração. Pela primeira vez, a humilhação não tinha poder sobre mim. Mais tarde, quando todos se dispersaram, Rafael me abraçou com força e disse: Nunca mais deixe que alguém tente diminuir você. Eu sempre estarei aqui. Senti uma mistura de alívio e amor profundo. Aquele momento selou algo que eu precisava, não apenas a proteção de Rafael, mas o reconhecimento de quem eu sou e do meu valor. A partir desse dia, minha relação com a família de Rafael começou a mudar, ainda que devagar. Juliana continuou a fazer pequenas observações, mas sem a mesma força ou intenção de me ferir. Rafael estava sempre ao meu lado, e eu aprendi a me posicionar com firmeza, mantendo minha dignidade intacta. O que antes era dor constante, agora se transformava em aprendizado e fortalecimento. E foi nesse momento que percebi que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Algo que Rafael revelaria a todos, e que mudaria de vez a percepção que Juliana tinha sobre mim, e sobre o meu lugar naquela família. O dia que marcou a verdadeira virada finalmente chegou. Rafael decidiu que era hora de reunir toda a família para uma conversa que mudaria para sempre a percepção de Juliana sobre mim. Eu estava nervosa, mas também confiante. Pela primeira vez, sabia que não estava sozinha, que Rafael realmente me valorizava e me defenderia até o fim. Quando entramos na sala, percebi que Juliana já estava preparada para atacar. Seu olhar fixo, carregado de desdém, encontrava o meu a cada passo que eu dava. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sentia mais medo, sentia apenas determinação e a força de saber quem eu era. Rafael segurou minha mão com firmeza, e juntos nos posicionamos diante de todos. Ele começou a falar, com um tom firme e claro. Hoje quero esclarecer algumas coisas. Camila não é apenas minha esposa, ela é uma pessoa incrível, cheia de coragem e dignidade. Quem não consegue ver isso, precisa abrir os olhos. Juliana ficou sem reação, como se tivesse sido atingida por uma verdade que não podia negar. O clima na sala mudou. Todos os presentes sentiram o peso da declaração de Rafael. Rafael então olhou para mim com um sorriso e continuou. E tem algo que todos precisam saber. Camila não é apenas minha esposa. Ela é minha parceira, minha fortaleza, e uma pessoa que sempre esteve presente mesmo quando tudo parecia difícil. A cor dela, a forma como ela é, tudo isso não só importa, como me faz amá-la ainda mais. Senti minhas mãos suarem, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Pela primeira vez, senti que a humilhação de Juliana tinha perdido qualquer poder. Juliana tentou falar algo, mas Rafael não deu espaço. Juliana, não vamos mais tolerar desprezo ou críticas injustas. Todos merecemos respeito. E Camila merece muito mais do que você imaginou. O silêncio absoluto tomou conta da sala. Eu sentia uma mistura de alívio e vitória, como se finalmente toda a dor dos últimos meses estivesse sendo recompensada em apenas alguns minutos. Depois dessa declaração, a postura de Juliana mudou completamente. Ela tentou disfarçar, mas era evidente que havia sido derrotada, não apenas por mim, mas pela firmeza e amor de Rafael. Pela primeira vez, percebi que meu lugar naquela família estava consolidado. Eu não precisava provar nada para ninguém além de mim mesma e do meu marido. Nos dias que se seguiram, a convivência com Juliana melhorou, ainda que de forma cautelosa. Ela ainda lançava pequenos comentários, mas nenhum tinha a mesma força de antes. Rafael continuava ao meu lado, sempre me apoiando, sempre reforçando minha confiança. Eu aprendi a me posicionar, a não deixar que palavras alheias me abalassem e a confiar na força do amor verdadeiro. Lembro-me de uma tarde em que sentamos juntos no jardim, e Rafael me disse: Camila, você não imagina o quanto admiro a sua força. Nunca duvide de si mesma, nunca permita que ninguém diminua quem você é. Senti uma onda de emoção que não cabia dentro de mim.
Tudo pelo que passei, todas as humilhações, cada lágrima derramada, tudo parecia valer a pena naquele momento. E então, algo inesperado aconteceu. Rafael decidiu revelar algo que ninguém mais sabia, algo que mudaria definitivamente a percepção de Juliana e de todos os presentes. Todos aqui precisam saber de algo importante. Camila sempre foi uma pessoa que enfrentou dificuldades enormes em sua vida. Ela é formada, batalhadora e sempre colocou a família em primeiro lugar. Vocês podem julgar a aparência, mas não podem negar o coração e a coragem dela. Juliana ficou pálida, sem palavras. Pela primeira vez, viu o verdadeiro peso da culpa e da humilhação refletido em seus olhos. Ela finalmente percebeu que não poderia mais tentar me diminuir ou questionar meu valor. Eu sentia uma mistura de triunfo e alívio, sabendo que a verdade finalmente havia sido revelada e que ninguém poderia me derrubar novamente. Naquele dia, aprendi algo essencial. O respeito não vem da aparência, da cor ou do status, mas da dignidade, da força e do amor que se tem dentro de si. Rafael e eu saímos da sala de mãos dadas, com um sentimento de vitória e união inabalável. A humilhação e as dores do passado foram transformadas em aprendizado e força. A partir desse momento, minha relação com Rafael se fortaleceu ainda mais, e com a família dele começou a existir um respeito que antes parecia impossível. Juliana, embora ainda orgulhosa, aprendeu a me reconhecer como pessoa e como esposa de seu irmão. Eu, por minha vez, aprendi a confiar plenamente no amor de Rafael e na minha própria força, e que ninguém jamais poderia me diminuir novamente. O que parecia ser apenas humilhação se transformou em uma grande lição de vida. Cada lágrima derramada, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel se tornou combustível para minha coragem. E naquele instante, percebi que o verdadeiro poder não está em quem julga, mas em quem sabe o próprio valor. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!